palavra do Senhor diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Pai, que o Senhor possa frutificar a Tua palavra em nossos corações, e que a Tua palavra, revelada aos nossos corações, convirja para a pessoa e a obra do Teu Filho Jesus Cristo, por meio de quem Tu criastes, em quem o Senhor criou todas as coisas que existem, inclusive a nós mesmos. Nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo numa época em que o ser humano está banalizado. O ser humano é só um CPF. O ser humano é só uma conta bancária, o ser humano é só um número que vai para algum chip, para algum controle mundial. Nós não somos mais pessoas, e nunca fomos, para o sistema humano. Todo o sistema humano trata a gente como se fosse gado, coisa, contribuição. Como eu disse, CPF. Olhando para esta cena, para essa narrativa da criação, a gente pode pensar em algumas coisas aqui, que vão falar do propósito da nossa existência, da intenção de Deus em nós existirmos, desse amor criacional de Deus. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Quem somos nós, seres humanos, para Deus, pessoas para Deus? O que representa a nossa família para Deus, a partir de cada um de nós como seres humanos? Qual era o plano de Deus na criação? E por que agora nós estamos vivendo, mais do que nunca, momentos em que a mídia, a internet, em que a cultura, em que o jeito de pensar do mundo quer transformar o ser humano numa mera peça de um jogo, que está por trás um espírito que é contra a criação de Deus, na verdade. Esse projeto começa maravilhoso, e ele já deu certo em Cristo, e ele não tem como dar errado. O problema veio após a queda, mas Deus já deu solução para esse projeto, já deu solução para essa queda. E o que acontece aqui é que na intenção de Deus é tudo maravilhoso, porque começa com Ele mesmo. Nós precisamos, como povo de Deus, olhar o ser humano, a pessoa humana, à luz de Deus e não à luz de nós mesmos. O que a humanidade quer, o que o sistema quer, é construir um mundo sem Deus.
O sistema humano quer matar Deus para que o ser humano seja Deus. E isso culminou na Torre de Babel, logo depois, na sequência. Isso, depois da queda, veio à tona na Torre de Babel. Vamos fazer um nome, tradução: não precisamos mais daquele Deus que nos criou. Não queremos aquele Deus. Mas voltando aqui para a intenção de Deus em relação à vida humana, à pessoa humana, isso começa numa reunião. Uma reunião da Trindade. Numa reunião onde a chamada pericórese, né? Não é pericorese, é pericórese. É a Trindade deliberando entre si, e a Trindade está dizendo: vamos fazer uma espécie, ou melhor, uma raça, que a gente possa se corresponder com ela. Vamos fazer uma raça em que a gente possa se projetar nela. E aí são usadas aqui duas palavras interessantes. Tem vários verbos, mas umas palavras aqui que me chamam a atenção. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vai falar disso agora. Mas o que significa sermos a imagem de Deus e a semelhança dele? Muitas pessoas têm entendido isso aqui como sendo coisas diferentes. Na verdade não são. São coisas complementares. Existem duas palavras aqui muito interessantes. Pesquisando essa semana, a gente pôde notar a profundidade desse texto. Imagem é uma palavra que é tselem. Imagem é a capacidade do relacionamento. Deus nos criou como pessoas para nos relacionarmos com Ele. Semelhança, demot, significa alguém que representa a forma de Deus no mundo criado por Ele, para nós vivermos bem, na companhia dEle e no relacionamento com Ele. Imagem e semelhança é aquilo que nos liga a Deus, é aquilo que nos liga ao projeto de Deus na criação, para termos primeiramente relacionamento com Ele e depois parecimento com Ele. Imagem significa a condição de ouvir a Deus, se relacionar com Ele para poder representá-lo. Semelhança, ou seja, a glória de Deus é o homem criado por Ele. Há duas palavras muito interessantes que eram usadas antigamente na teologia, hoje não se usa mais, que a teologia está sendo muito mitigada, né? Já passou de 4 anos para 3, o estudo da Bíblia, na sua profundidade, está sendo minorado, está sendo achatado, quase que acachapado. Antigamente você estudava muito aquela questão que fala da criação, dos motivos da criação, que a gente chama de proteologia, ou protologia. Você estudava a escatologia, que quer dizer o destino, o fim, a finalidade de todas as coisas. A origem, a causa de todas as coisas. Você estudava a proteologia, ou protologia. Você estudava a escatologia, que quer dizer o fim e a finalidade de todas as coisas. E no meio disso, o que explicava tudo era a cristologia, porque a origem das coisas e o fim das coisas só tem explicação na cristologia, que é o estudo e revelatório da pessoa e da obra de Deus, em quem Deus nos criou. Em Cristo Deus delibera criar um ser humano para se relacionar com Ele e para reproduzi-lo no ambiente criado por Ele. Ou seja, toda a guerra contra a vida humana, todo o atentado contra a família chamada humana, o homem e a mulher, pessoas criadas por Deus, é um atentado contra Deus no fundo. Só não é declarado muitas vezes. Por isso que a gente percebe nessas narrativas bíblicas que Deus é um Deus que é bom,
é um Deus que é amor, desde antes da criação, desde a criação, a partir da criação, e nunca deixou de ser. Mas há uma maquinação contra Deus que hoje tenta tornar menino menina, menina menino, atenta contra a vida humana, na verdade, sendo que macho e fêmea os criou, e os criou para si, para se relacionar com ele, volta a falar, para reproduzi-lo, reproduzir o seu caráter no ambiente criacional, mas que essa invertida humana é para descaracterizar a criação principal de Deus. É um atentado contra a vida humana, que Deus amou acima de todas as coisas que Ele criou, e ama ainda. Há algumas coisas que a gente precisa depurar desse texto que eu li aqui para vocês, pelo menos algumas coisas aqui que vão ressaltar aos nossos olhos nessa noite. A primeira delas está no início aqui do próprio verso 26, diz assim: e disse Deus. Mas Maurício, é só uma narrativa? Vai achar pelo em ovo aqui? Chifre em cabeça de cavalo aqui? Tá bom, disse Deus, entendi mesmo. O que significa a revelação? Disse Deus. Deus fez todas as coisas por intermédio da sua palavra, e elas vieram a acontecer, e a sua palavra é Cristo. Todas as vezes na Bíblia que você vê, numa narrativa, disse Deus, Deus está falando e o fala em Cristo. Deus não fala, não revela e não faz nada fora de Cristo. E disse Deus, e quando Ele disse Cristo, e Ele disse para quem? Para Cristo, para o Espírito, entre eles, façamos. Não estou vendo aqui um singular, estou vendo um plural. Vamos fazer. Filho, eu vou criar todas as coisas em você pelo meu poder no Espírito expelido. As 3 pessoas deliberando, reunião, porta fechada, só entram eles, mas ninguém, porque só eles existiam. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo, deliberando e dizendo, e disse, esse é um sinal dizendo que tudo foi feito em Cristo. Disse, é a primeira revelação de Deus, para que nós existíssemos. É por isso que a nossa vida só tem sentido em Cristo. Por causa do disse Deus. O disse é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo. Sempre foi Cristo. Então, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, e tudo mais. Mas no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, mais um reforço daquela fala, porém com outro adendo. A imagem de Deus o criou. Criou quem? O homem. Quem é o homem? É só macho? Não, macho e fêmea. Adão e Eva. Não tem Adão e Ivo, tem Adão e Eva. Brincadeirinha manjada, antiga, mas que hoje não está colando mais. As pessoas estão querendo desviar-se de Deus, sair do seu propósito criacional, para serem elas mesmas Deus de suas próprias vidas. Está vendo a fuga de Deus? Está vendo a história mostrando a fuga desse Deus Criador? Deus centraliza todas as coisas nele e não em nós. Mas Deus nos cria amoravelmente para vivermos para Ele, na dependência dEle. E só nele a nossa vida encontra sentido. E disse, façamos. E criou, o ato criador de Deus, macho e fêmea os criou. Criar para quê? Para Ele. Para existir para Ele. Mas tem um outro verbo interessante aqui, mais intrínseco ainda. Verso 28 diz assim, e Deus os abençoou.
Tradução: eu estou com vocês. Eu estou presente na vida de vocês. Muita gente acha que abençoar é como se Deus fosse o gênio da lâmpada e fizesse assim: eu te abençoo. Abençoo você, irmão. Como assim? Abençoar é estar presente. Bênção é a presença de Deus na vida das pessoas. Abençoar é dizer: eu estou com vocês. A bênção é Ele mesmo, presente na vida humana. Quando Deus disse para a criação e abençoou, quer dizer, eu estou com vocês. Significa, vocês não precisam de mais ninguém e de mais nada, porque aliás eu criei todo um ambiente para vocês existirem, sem trabalhar, sem contas a pagar. Você é capaz de imaginar esse mundo? Só imaginar, porque a gente nasceu depois da queda. Mas para pensar, não tem trabalho, não tem doença, não tem conta, não tem cheque especial, não tem nenhum sistema criado por nós mesmos. Só tem um ambiente frutífero em que tudo dá certo, em que a vida acontece com a presença abençoadora de Deus. É capaz de imaginar esse mundo? Esse era o mundo antes da queda. Por isso que a nova Jerusalém, ela vai descer, e em Cristo a nova realidade vai se fazer. Não vai ser necessário criar um mundo novo, porque Deus já criou um mundo perfeito. Nós o pervertemos por conta do capítulo 3 da queda, mas o mundo que Deus criou é perfeito. As estações, as coisas aconteciam de forma perfeita, sem doença, sem nada, sem febre, sem nada. Eu não sei o que é uma vida assim. A gente já nasce chorando no parto. Precisa chorar para o pulmão ganhar força, para poder ter alento para viver. Porque viver dói, é difícil, até nascer. Aqui não. Aqui é a reprodução da imagem e da semelhança de Deus, do relacionamento com Deus, da harmonia com Deus, se multiplicando em cada ser humano criado por Ele. A nossa imagem e semelhança é uma dádiva de Deus, para nós nos parecermos com Ele e nos relacionarmos com Ele. O que as pessoas esquecem, o que a mídia esquece, o que o sistema humano esquece, é que na origem nada disso era assim. O que a gente vê na mídia é uma fuga de Deus, porque viver em Deus é voltar para a origem, é voltar para casa. Nenhuma vida humana tem sentido fora desse propósito com o qual Deus nos criou. Havia duas palavras muito antigas também, que não são mais usadas na teologia de hoje, uma delas é a imagodei, a imagem de Deus, que é a nossa origem, a origem daquilo que a gente é, só tem explicação em Deus. E a outra é imago Christi, significa a vocação do ser humano só é encontrada na obra de Cristo, em quem Deus cria todas as coisas. Lembra do façamos, não se esqueça do façamos. Esse é o verbo que estava lá, junto com Deus, um com Deus. Não me peça para explicar isso, só posso descrever isso para você mediante o relato bíblico e pela revelação do Espírito que Ele nos dá a cada um de nós. Por isso que só podemos conhecer esse Deus Criador na medida em que o Cristo dele, o disse dele, a palavra dele nos é revelada pelo seu Espírito. Então aí a gente passa a entender que toda a história da Bíblia, após o capítulo 3, é uma história de fuga do ser humano desse ambiente aqui. E toda a história da Bíblia, do capítulo 3 em diante de Gênesis, é a história de uma busca chamada redenção, onde Deus não esquece o seu projeto para nós. Deus lembra de nós, Deus nos quer, Deus quer a gente com Ele, nele, do jeito dele, não do nosso. Isso é o que a mídia tem feito com o ser humano, fazendo perder as origens, fazendo perder a razão de ser da nossa existência,
fazendo com que a gente possa criar existências novas, sofismas novos, sem Deus. Temos que matar Deus para viver, porque senão a gente não aguenta viver, porque senão o vazio de cada ser humano vai ficar cada vez mais evidenciado. Porque quando o ser humano se depara consigo mesmo, e ele não vê o projeto de Deus em si, a sua vida não tem o menor sentido. E aí, meus queridos, sexo, droga e rock and roll, e aí qualquer febre, e aí qualquer coisa é válida, e aí tudo vale, e aí a gente vive teologia do Tim Maia, do tudo é tudo e nada é nada. Os mais antigos lembram disso, Morango lembra, né? Não, acho que, sei lá. Deixa eu me ater aqui, porque senão eu vou ter que falar coisas. Mas é gostoso, né? Termos essa liberdade aqui na nossa comunidade. Aqui não tem preletor, aqui tem alguém dividindo a palavra uns com os outros. Tem essa liberdade. Mas tem mais uma ação de Deus aqui que o denuncia, que denuncia o seu caráter. Não só abençoou, estou com vocês, mas o verso 29 é um verso da graça, olha só. E disse Deus, disse em quem? Em Jesus Cristo. Eis que vos tenho dado toda a erva. Gente, o ar que vocês respiram, Adão e Eva, o que vocês comem, a sua existência se deve à minha graça. Tradução do versículo. Tenho dado. Este verbo aqui é Deus dizendo assim: eu vou dar para vocês, porque isso me apraz, porque eu gosto disso, porque eu sou bom, porque eu quero dar. Por isso que ele diz que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber, porque isso faz parte do caráter, da natureza de quem ele é. Desde Criador ele revela isso. Vos tenho dado toda essa vida boa de vocês, todo esse ambiente de vocês, toda essa saúde de vocês que não conhece uma gripe, todo esse modo perfeito de vida de vocês, é porque eu sou bom, e eu quis criar vocês para mim, e o meu modus operandi é esse. Eu tenho dado para vocês graça. Vocês não merecem, não tem merecimento na história da graça, na verdade. Na graça o que tem é um Deus mostrando quem Ele é através das suas dádivas. O que Ele deu foi um mundo perfeito, uma vida perfeita, uma existência com sentido, uma existência que não precisava nem morrer para ter sentido. É porque a morte não era conhecida ainda por esse primeiro casal. Mas tem mais umas coisas que chamam a atenção da gente. Vos tenho dado, e vocês podem ver que tudo que ele tem dado aqui é coisa boa. Agora não me peça para explicar o verso 30, todo animal da terra, ave do céu, como é que vai dominar o peixe do mar? Será que vai nadar igual um peixe, igual um tubarão? Como é que vai dominar as aves do céu? Vai voar? Porque até onde eu sei, Adão não voava, né? Não tinha asa, e nem precisava disso. Mas o que é esse domine? Domine é administre. Ecologia da criação. Cuida da coisa que eu fiz para vocês viverem muito bem. Só isso. Teologia da criação. Protologia. A existência de tudo está em Deus. E só tem sentido nele. E isso é a melhor coisa que podia ter acontecido para a gente na nossa criação. Mas uma coisa interessante aqui é: e viu, no verso 31, Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Se você reparar na narrativa, Deus nunca tinha proferido essa palavra. Tudo que Deus criara, de natureza cósmica, pensa no universo, natureza física, material, quântica, cósmica, criou. Natureza mineral, vegetal, animal, tudo era bom. Mas quando Deus fez a gente, era muito bom. A gente não para pensar nessas palavrinhas. Queridos, capítulo 1 até o 3 de Gênesis definem quem a gente é enquanto humano, quem Deus é enquanto divino.
definem toda a nossa existência e o porquê dela. O problema só começa quando a gente dá ouvido a alguém que tentou ser Deus e não tinha capacidade para isso, e a gente tentou fazer a mesma coisa e chafurdou no pecado. O problema começa em tentar ser Deus, tentar ser aquilo que a gente não foi criado para ser. Mas olha só o toque de bondade: e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. É o melhor que pode se fazer no português, não tem tradução esse negócio. Para aqueles que são estudiosos e amantes do hebraico, sabe do que eu estou falando. Tov miod, não tem definição no português. É superbo, mais que bom, superlativo, não há uma tradução no nosso idioma, em nenhum idioma moderno. Muito bom é bom demais, segundo Deus. É o Deus, é a Trindade se extasiando com a criação, é a Trindade mais do que contente com aquilo que fez, é a Trindade contente em si mesma, por causa daquilo que havia criado. Éramos nós, Adão e a Eva. Você já imaginou Deus contente? Já procurou ler a Bíblia e ver Deus feliz e contente? Contente consigo mesmo, com a sua criação? Pois nesse verso aqui você tem essa teologia, você tem essa mensagem. Viu Deus, a visão de Deus, ao olhar para o que Ele faz, lhe agrada. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Quando Deus cria em Cristo. Então tudo que Deus olha, na verdade, na criação, Ele olha em Cristo. E quando Adão e Eva foram criados em Cristo. Se você quiser acompanhar isso depois, vai lá para João capítulo 1, para Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16 em diante, e você vai se deliciar e vai ver a harmonia que tem com esse verso aqui. Muito bom, Deus feliz, Deus contente, Trindade dançando, Trindade festando. Olha o que nós fizemos algo parecido com a gente, para viver por nosso intermédio, para depender da gente, para viver a vida que a gente deu para eles. Faz sentido para você e para mim esse mundo? Faz sentido esse tipo de ser humano? Faz sentido essa existência que nós estamos vendo aqui nesses capítulos de Gênesis? Faz todo sentido. Mas só faz sentido para mim e para você, porque isso faz sentido pela revelação de Cristo na sua vida. É Cristo que te remete a esta cena e a mim também. É Cristo que faz com que você entenda essa cena com os olhos da fé, não com os olhos da ciência. Aqui ninguém está preocupado com milhões de anos, até porque isso nunca foi provado, se é que existiu. Aqui ninguém está preocupado com aquilo que o ser humano atribui a Deus na criação do ser humano. Mas será que é barro, terra, componente químico? Qual é a nossa composição óssea, os nossos tecidos? É coisa de terra? É vermelhado? Qual era a cor de Adão? Eu sei lá. Qual era a altura do Adão? Não sei. Qual era a inteligência do primeiro casal? Eu não sei. Eu sei que eles eram produtos diretos da criação divina. E o que a gente tem que ficar preocupado aqui não é os meandros, as perguntas que a ciência faz para esses versos, para esse capítulo, porque isso é sair do texto. Mas são as respostas que Deus dá na própria narrativa, da sua intencionalidade divina. Queridos, toda pergunta humana é mal feita. Pensa nisso. Ela é legítima, mas ela é mal feita. Porque nenhuma vida e nenhuma existência, e nada que a gente é ou pensa, tem sentido fora do propósito criacional de Deus, fora da criação divina, fora do propósito pelo qual nós fomos criados, e para o qual nós fomos criados. Imagem e semelhança, capacidade de relacionamento e capacidade de reprodução do mesmo caráter. Essa era a intenção de Deus na criação.
Mas agora eu quero ainda adentrar, dá tempo, adentrar um pouquinho numa outra coisa que eu queria abordar com vocês, que está no capítulo 2. Tendo decorrido a criação, há mais uma descrição pormenorizada da criação, porém com outro viés, com uma outra abordagem, mas é o mesmo evento que está sendo descrito no capítulo 2. Só que o capítulo 2 já está explicando como é que Deus, em detalhes, formou o homem, ou Adão, ou humano, ou nós, como seres humanos. E aí, ali no verso 17, há uma advertência. Ele disse a Adão e Eva, ou mais gente, se tinha lá, se é que eles já tinham sido rapidinhos em se reproduzirem, tinha mais gente, penso eu. Mas se não tinha também, a verdade é a mesma aqui. O verso 17 diz assim: mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando Deus fala um negócio, é para ouvir, não é só para escutar, é para ouvir, para introjetar. Deus falou, deve ter algo de muito sério nisso. A nossa morte é a nossa vida fora de Deus. Fora do propósito de Deus está a nossa morte. Ou seja, a morte não foi criada para a gente. E nós, tampouco, fomos criados para morrermos. Nós fomos criados para a vida. Por isso que a morte é uma invasão, mas que já foi solucionada na cruz do Calvário. A morte já perdeu. Deus já fez esta derrota acontecer. Mas há uma advertência ao primeiro casal: a vida de vocês é perfeita porque ela é perfeita em mim, no Criador. Aí vem a criação mais descrita do gênero homem e mulher. Se você ler isso aqui, você vai falar: meu Deus, a humanidade está fora. Faz tempo. Faz muito tempo. Se você ler isso aqui, você repara uma coisa: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Mas espera aí, já não tinha criado o homem aqui? Já criou. Agora ele está pegando o mesmo evento, o mesmo fato, e está explicando novamente. Isso é uma habilidade literária dos hebreus. Eles falam um negócio, depois eles querem explicar aquele negócio de outra forma. Então não é outro relato, é o mesmo, tá? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Interessante demais esse negócio. Eu gosto muito de uma sacada teológica que o Morango sempre fala, e eu já vi ele falar isso em 2 casamentos, não sei se eu vou ouvir sábado que vem, que ele vai fazer casamento também. Ela sou eu sou ela. Isso é o sentido da uma só carne, da adjutora que lhe seja como, o quê? Diante dele. Não está abaixo dele, não está acima dele, não tem feminismo, não tem machismo, não tem achismo. O que tem é uma criação perfeita. Um homem sendo criado para uma mulher e a mulher sendo criada para um homem. Essa é a natureza da nossa criação. Mas olha a beleza da coisa, Deus falando não é bom. Quer dizer, significa eu desejo o melhor para eles. Tem o leão e a leoa, o elefante e a, como é que é? Ele e a, né? Elefoa, no popular. Tem a cobra macho e cobra fêmea, né? Não tem cobra e cobro. Tem cada um sua espécie. E o Adão ali sozinho, numa super inteligência, super saúde, super capacidade. Bom, eu não posso me casar com uma leoa. Também não vai ficar legal casar com uma cachorrinha, né? Então, o que vai ser de mim? Eu não sei o que ele pensou na hora, eu sei o que Deus pensou, porque está no texto. E Deus pensou assim, não é bom.
Está vendo por que é melhor ideologia de Gênesis do que ideologia de gênero? Porque a de gênero não tem nada a ver com a criação, com o propósito da nossa vida. Mas ideologia, não gosto de chamar de ideologia, mas a teologia de Gênesis fala da intenção de Deus. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja feliz, cara. Quero que você, Adão, seja completo. E aí sim, mais algumas ações divinas, umas ações graciosas aqui no verso 21, mesmo capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Adão, não precisa esquentar a cabeça, anestesia sem sentir nada, anestesia geral, não vai nem sentir o processo cirúrgico, não vai nem sentir o pós-operatório meu. Fez cair um sono pesado. Esta raiz hebraica é uma sensação de descanso e de não dor, não sofrimento. E tem mais uma coisa aqui: é Deus que está fazendo, não é o homem. É Deus quem está nos reproduzindo, não somos nós. É Deus quem está fazendo a nossa compleição, a nossa complementação, homens e mulheres, não somos nós. Esta é uma cirurgia divina feita no Éden, para que nós pudéssemos ser o que nós somos, homens e mulheres, pessoas amadas por Deus. Fez cair o sono, e no 22 ele diz: e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, cirurgia está acontecendo, não sei quantas horas levou, formou uma mulher, ou minutos, e trouxe-a a Adão. Eu não só estou fazendo uma coisa boa para você, eu estou fazendo essa coisa boa para você e estou trazendo para você. Eu dei a mulher para você, Adão. Quem criou a mulher para você fui eu. Agora a gente dizer que a mulher é coisa ruim, então Deus criou, então Deus está errado. Então Deus está errado. E a mulher também não pode dizer que a gente é ruim, porque ela foi criada da gente, e nós somos criados para elas também. E Deus viu que não era bom a gente ficar sozinho também. Então, esse negócio de machismo e feminismo é uma coisa que começou em Sodoma e Gomorra. É uma coisa que começou na revolução cultural, que o Morango também falou aqui na semana passada. Isso é uma violência humana, isso é queda, isso é pós-queda. Nós estamos falando de uma cena antes da queda. Sabe por quê? Porque ele está realizando o primeiro casamento aqui. Olha que legal, verso 24. Deus, o primeiro oficiante da cerimônia nupcial. Portanto, deixará o varão seu pai, sua mãe. Não vai deixar de ser seu pai, sua mãe. Laço consanguíneo, vai ser sempre. Mas agora vocês vão ser o quê? Uma nova família. Uma nova família. Apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Não é só osso, é carne também. Não é só a composição química, física, corpórea. É a questão da alma, almática, do sentimento, de pensamento, de vontades, de volições. Uma só carne significa aquilo que o Morango sempre fala. Ela sou eu. Gostei muito disso, viu, Morango? Estou usando, tá? Ela sou eu sou ela. Esse é o sentido aqui, uma só carne. Mas o mais bonito dessa história é que termina a cerimônia de casamento. E não termina com muita roupa, mas termina sem a vergonha de Deus. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não quer dizer que eles eram sem a vergonha moral, ou sem vergonha, mas eles não eram sem vergonhas para Deus. Eles não eram pessoas que se envergonhavam de Deus. Eles não tinham medo de Deus. Eles não impingiram aqui nenhuma fuga de Deus, porque eles foram criados para Ele, e eles entenderam esse projeto de Deus. Eles não tinham medo de Deus, porque eles não precisavam se esconder de Deus, na moitinha, na tanguinha. Eles agora podiam abrir a cara para Deus e dizer assim: estamos aqui. E todo dia Deus conversava com eles. Lembra do Tselem e do Demute? Lembra do relacionamento? Que Deus cria a gente para relacionamento com Ele.
porque Ele quer ser em nós. Essa aqui é a cena da criação, essa aqui é a cena da intenção divina, essa aqui é a cena do plano de Deus para nós como seres humanos. Isso aqui é o mapa ou o manual do fabricante da humanidade. A humanidade foi criada para ser assim. Tudo que está fora disso, que vem no capítulo 3 em diante, é a teologia da serpente, é a teologia do sistema, do antideus, do não Deus, do ódio a Deus, na maioria das vezes não declarado. Mas quando se odeia a Deus, se odeia a vida que Deus criou. Quando se odeia a Deus, odeia macho e fêmea que Deus criou, odeia a família primeira que Deus criou, odeia-se o casamento, odeia-se a vida humana. E não tem nada para Deus mais importante do que a vida humana. Quando Deus deliberou que o seu filho fosse para uma cruz, Ele não foi para morrer por animais, Ele não foi para dar sua vida em resgate da criação, sem antes dar a sua vida no resgate do ser humano criado por Deus. Ele foi para morrer, sabe por quem? Por aqueles a quem Deus disse: é muito bom o que eu fiz. A cruz é um ajuste redentor, histórico, de um projeto de Deus na criação, que era cósmico, que era eterno, que era sem morte. É por isso que o próprio Deus teve que vir para morrer. É por isso que o próprio Deus tinha que encarar a minha morte, porque senão a minha morte não passaria só de morte. Mas a gente precisa entender a Bíblia revelada com esse viés messiânico. Precisamos pedir a Deus como povo dele, para lermos a Bíblia a partir da sua própria criação, a partir do Messias revelado, a partir de Cristo. Ler a Bíblia é lê-la em Cristo. Entender quem nós somos só é possível em Cristo. Entender o projeto da criação de Deus e como a vida deveria ser, só através da revelação de Cristo. Quero orar com você nesse momento. Acho que não vai dar tempo de eu entrar no Deuteronômio 6, nem no Josué, porque tem a ver com pessoa, família e pessoas do mundo. Mas eu quero orar com você nesse momento, para que Deus fale conosco, através desta sua palavra lida aqui. Pai querido, que através do teu Santo Espírito, da sua operação milagrosa nele, o Senhor nos revele a vida do teu Filho. Que tudo que nós lemos aqui, tudo que nós conversamos aqui, seja entendido a partir do teu Cristo, do teu Messias, do teu Filho revelado a nós, em quem o Senhor se revela de maneira completa e suficiente. Obrigado, Pai, porque nós precisamos e temos a condição dada por Ti, de entendermos a Tua revelação, cada palavra e cada texto, através do Teu Evangelho. Em nome do Teu Filho que nós oramos, agradecidos. Amém.